Capítulo 8. A Lei, terceira parte. Façamos outra análise quanto à veracidade e à perpetuidade da lei de Deus, a qual precisa ser mantida viva em nosso coração como sendo uma salvaguarda contra os efeitos degradantes do pecado. A análise que faremos agora chama-se do Monte Sinai ao Monte Calvário. Vejamos. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos escritos por seu próprio dedo. Pelos 10 mandamentos são-nos identificados os pecados cometidos. Vejamos, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7:7. Primeiro, a lei requer a morte do transgressor. Romanos 6:23. Segundo, ela aponta para Cristo no Calvário. Gálatas 3:24. Do Monte Sinai, aponta-se para o Monte Calvário. No Monte Calvário, somos libertos da condenação dos pecados cometidos. Pecados esses, apontados pela lei, entregue no Monte Sinai. Primeiro, a graça requer arrependimento, confissão e conversão. Atos 3:19. Segundo, ela requer fé. Efésios 2:8, Gálatas 3:26. Terceiro, a graça não requer boas obras para ser merecida, recebida pelo pecador, pois, caso contrário, não seria graça. Efésios 2:9 e Romanos 4:2. Assim, a lei, manifestada no Sinai, informa a causa da condenação. Já a graça, manifestada de forma plena no Monte Calvário, informa a causa da redenção. É isto: enquanto a lei informa a causa da condenação, o pecado, a graça informa a causa da redenção. Do Monte Sinai ao Monte Calvário. Sem a lei de Deus expressa por ele no Monte Sinai, não saberei se estou ou não em pecado, e logo o sacrifício de Cristo não terá efeito ou utilidade para mim. Assim, para permanecer na graça, preciso que a lei continue mostrando o caminho que me mantém nessa graça, apontando os meus pecados e levando-me a Cristo no Monte Calvário. O apóstolo Paulo tece considerações muito reveladoras sobre a utilidade da lei de Deus para nós, seres humanos, como sendo o indicador do nosso salvo-conduto para a salvação. Primeiro, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão é aquela vara comprida com uma ponta de ferro afiada que é usada para conduzir o boi, forçá-lo a entrar ou a sair. A analogia de Paulo é perfeita, é inspirada, já que o pecado é essa mesma vara pontiaguda que tem forçado a pessoa a manter-se no caminho da morte. Ao afirmar que a força do pecado é a lei, o apóstolo está informando aos seus leitores que se não houver lei, não há pecado, pois ele permanece em oculto, sem ser identificado, revelado. O pecado passa a ser conhecido depois que a lei o revela como tal, o que deve nos levar a concluir que sem lei continuaríamos sempre em nossos pecados, chegando ao ponto final dessa jornada, na condenação da lei. Segundo, mas onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4:15. Se não está revelada uma lei que indique o erro cometido ou que possa vir a ser cometido, na realidade não haverá sequer erro, pois nada há que diga isto ou aquilo é errado.
Ora, se sempre foi intenção maior do inimigo levar as pessoas para longe de Deus, fica evidente que uma das suas mais eficazes táticas é levar as pessoas a descrerem que há uma lei divina em vigência, ou ainda a crerem que a lei que existia foi abolida, anulada. Terceiro, todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Esta passagem bíblica praticamente dispensa maiores comentários, já que é tão explícita. João, além de confirmar a existência da lei, ressalta que, quando transgredida, pecados estão sendo cometidos. Quarto, porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Romanos 5,13. Paulo novamente destaca a função primordial da lei, identificar o pecado. Quer esteja implicitamente no coração do homem, ou explícita, escrita em tábuas de pedra, a lei sempre esteve presente. Afinal de contas, qual foi o pecado de Adão? Ou seja, como o pecado de Adão foi identificado como pecado? Simples. Deus o havia instruído quanto a tudo sobre como se relacionar com o ser divino e também, como fruto desse relacionamento, como se comportar. Da mesma forma, como foi revelado o pecado de Caim, que matou o seu irmão. Tudo estava na própria lei de Deus, inscrita no coração de cada ser humano a partir da criação. Assim, seria como afirmar, sem o Monte Sinai, não conheceríamos explicitamente o pecado, e sem o Monte Calvário, não conheceríamos a graça na forma da redenção.